E vejo muita gente que está em boa forma, que está fazendo coisas brilhantes, está se reinventando, se renovando, não é? Com idade avançada e tal. Vários exemplos, né? Caso das pessoas conhecidas, posso mencionar o grande executivo, o grande empresário Abílio Diniz, posso pegar o caso do jornalista Boris Casoy, que recentemente, aos 80 anos, começou a fazer uma faculdade de veterinária. Era um sonho, ele tinha aquele desejo de fazer e tal. Então, as pessoas vão se reinventando e vão continuando, apesar do envelhecimento da idade cronológica, com a jovialidade, né? Isso aqui é fundamental dentro daquilo que a gente, senso de utilidade, Uhum. atitude, etc. Mas então essa reflexão aqui é para puxar um pouquinho pela sua memória assim. Algum caso interessante que você se lembra, alguma pessoa que fez uma reinvenção, que fez a diferença, que está fazendo a diferença e estava até para servir de incentivo para quem está nos acompanhando? Ah, com certeza, né? Com certeza. Hum, olha, eu tá me vendo, claro, a senhora lá da aldeia de 92 anos que cuida e que ensina a fazer o pão, né? É um exemplo fascinante. Eu estou lembrando de um amigo, uma pessoa que eu tive a oportunidade de acompanhar, e uma pessoa que tinha uma personalidade muito difícil, muita agressividade, muita explosão, muitos atritos, né? Inclusive com os filhos, né? Uhum. E que aos 70 e tal anos começou um processo de autoconhecimento. E essa pessoa hoje é outra pessoa. Sim. É uma pessoa que medita 4 horas por dia. É outro caminho que eu acho que é fantástico para todas as pessoas e especificamente nessa idade, a prática da meditação. Perfeito. Como um grande exercício de autoconhecimento, de aceitação, de entrega, de confiança, como um caminho espiritual profundo, independente de religião, que vai além das diferenças religiosas e que é comum a todos. Eu acho que a meditação é fantástica. E esse amigo, ele se tornou um ícone nessa prática da meditação. Isso mudou o relacionamento dele com a família, com os amigos. É encantador, não é? Então isso mostra que nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para ser feliz. E ele Perfeito. diz mesmo, né? Ele diz mesmo, a melhor fase da vida dele é agora, né? Aham, que legal, né? Muito Então, bom. eu acredito muito nisso. Até o nosso entusiasmo de estar hoje já com uma idade que a gente já vai seguindo aí na fase de maturidade, já passamos a ser idosos já faz algum tempo, né? Porque legalmente no Brasil, a partir de 60 anos ser idoso, né? Em alguns países 65, isso está sendo revisto, vai passar para 75 a grande maioria, mas enquanto isso, legalmente, mas a gente não perde o ânimo exatamente porque a gente percebe isso, que tem como se descortinar coisas novas, aprender continuamente, está se modificando. O pessoal gosta da frase e tal, está na sua melhor versão, e é fato, Ok. versão em todos os sentidos, né? Então, mas Sem dúvida. Mas agora, as pessoas que não caminham por aí, muitas vezes chegam na depressão e até tentativa de suicídio. Lá na clínica, eu já tive 2 pessoas que tinham firme intenção de se suicidar, depressivas, desconectadas da família, e é um quadro em que ela está cada vez mais distante de si mesma, né? Pô, a depressão é considerada talvez o mal do século, né? E, e essa, vamos dizer assim, para mim é algo que está devastando um pouco muitas pessoas que não entram por esse caminho de autoconhecimento, de maturidade, de fazer meditação e tal. Então, como é que você vê essa questão de depressão? Você acha que tem formas de se evitar que isso chegue em graus muito mais elevados? Bom, claro que é um mal do século, né? E em todas as faixas etárias. Eu ando muito no ambiente de jovens, né? E a gente vê como isso é assustador e ganha proporções cada vez maiores em idades cada vez mais jovens, né? Em todas as faixas etárias. E é claro que os fatores são muitos e são complexos, como a gente sabe. Mas com certeza há
uma prevenção ou uma preparação que a gente pode fazer. E acho que quando a gente cuida desses fatores de uma saúde integral, que inclui sobretudo o sentido da vida, né? Ter um sentido para viver. Aquela frase do Viktor Frankl que dizia: quem tem um sentido para viver aguenta quase qualquer coisa. Exato. Há coisas que são insuportáveis. A fome é insuportável, a violência é insuportável, mas quando a gente tem um sentido, aguenta quase qualquer coisa, porque isso ajuda a olhar mais na frente e a superar, né? Exato. E de novo vem essa questão em relação ao envelhecimento, manter um sentido para viver. Tenho uma pessoa, uma amiga que trabalha muito nessa área de saúde integral, né, de medicinas, cuidados integrativos, e ela diz assim: a pessoa morre quando ela decide morrer. Quer dizer, ela morre quando ela desiste de viver. Desiste, exato. O fenômeno da desistência é muito... Claro que há uma contingência humana, né? Não quer dizer que a gente vai viver o tempo que quiser. Sim. Mas quando a gente desiste de viver, a morte chega. Sim. E o desistir de viver tem isso: não ter mais motivação, não ter mais ideal, não se sentir útil, não ter razões para viver. Exato. O Enneagrama ajuda a busca do sentido de vida? Com certeza, talvez seja o mais importante do Enneagrama. Mais do que eu entender como é que eu sou e porquê que eu sou assim, mais do que eu trabalhar os meus traumas, as minhas sombras, mais do que eu trabalhar os mecanismos inconscientes, é sobretudo descobrir essa grande questão: o que é que eu vim aqui fazer? De onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou? Qual é o sentido da vida? Qual é a minha missão? E o amor talvez seja o ponto, vamos dizer assim, fundamental que vai motivar essa transformação e essa evolução. Com certeza, o amor, né? E podíamos dizer talvez que em cada pessoa o amor tem uma faceta, né? Tem uma cor, uma nuance diferente, e à luz do Enneagrama o amor é essa luz que nos perpassa, e quando a gente descobre isso dá sentido à nossa vida, e quando a gente descobre que a nossa missão é espalhar isso no mundo, deixar transparecer, deixar brilhar isso no mundo, a gente encontra também a realização. E cada um vai ter um jeito próprio, né? Mas no fundo é sempre a mesma energia do amor, do amar e ser amado, do sentir-se útil, do sentir que tenho uma missão, que não estamos aqui por acaso, que não viemos aqui a passeio, né? Num mundo como hoje, em que as pessoas estão muito desconectadas, né? Como o Zygmunt Bauman falava, desse mundo líquido, em que as pessoas querem relacionamentos mais superficiais, mais descartáveis, né? Então, se você não aprofunda na relação, que talvez seja a nossa grande, vamos dizer, o grande desafio é o relacionamento, né? Porque a gente se projeta, a gente vê a nossa luz, a nossa sombra, né? Então, se a gente não entra nesse burburinho desse hedonismo de buscar prazeres fáceis, né? Que é sempre prazeroso, né? Mas isso não sustenta, né? Isso não traz, de fato, preenchimento desse vazio que a gente carrega, né? Com certeza, Arnaldo, e eu, se me permite, eu diria, e o primeiro grande encontro é de cada um consigo mesmo. Sim. Aprofundar essa relação, eu comigo mesmo. Eu me tornar próximo de mim, eu me tornar familiar para mim mesmo. Talvez o grande drama da vida humana é quando nós passamos pela vida sendo desconhecidos de nós mesmos, carregando dentro de nós um desconhecido e passando a vida fugindo desse desconhecido. E há uma fase da vida onde a gente até tem muitas distrações para fugir de si, mas chega numa idade em que as distrações começam a diminuir, né? Sem dúvida. E aí às vezes se torna insuportável conviver consigo mesmo.
Então, esse encontro consigo de aceitar-se, acolher-se, conhecer-se e estar bem consigo mesmo é o primeiro grande encontro, que depois vai desdobrar no encontro com os outros, Sem dúvida. no relacionamento interpessoal.